A ação vetorial num sistema de alavanca, ela é representada através, basicamente, de duas formas. A primeira forma é representada através do sistema de força rotatório e a segunda seria o sistema translatório. As representações básicas de uma ação vetorial em um sistema de alavanca. Então vamos agora a o que representa cada um desses sistemas. A força translatória, ela sempre estará alinhada longitudinalmente ao segmento ao qual ela é aplicada. Então, para caracterizar a força vetorial como translatória, a direção dessa força precisa estar alinhada longitudinalmente com a haste a qual ela é aplicada. No caso desse exemplo, a força translatória ela é tracionadora. É uma força translatória tracionadora, TT. Isso significa que a ação longitudinal da força translatória está para separar as articulações, tanto do punho, a articulação do punho através dessa força translatória, direção e sentido, principalmente em função do sentido, ela traciona, ela separa a articulação do punho e a articulação do cotovelo. Então, uma força translatória separadora ou tracionadora. No próximo exemplo, nós temos também uma força translatória, porque essa força possui uma direção longitudinal ao segmento ósseo ao qual ela é aplicada, porém o sentido da força já é ao contrário do exemplo anterior. Ela já tem uma direção compressiva, compressora. Ela comprime as articulações do punho e comprime os ossos do antebraço na articulação do cotovelo. Então temos dois tipos de articulação, dois tipos de força translatória, a compressora e a tracionadora. A compressora comprime as articulações e a tracionadora separa, tende a separar, tracionar as articulações. Essa então é a primeira representação da força vetorial. A segunda representação é a força rotatória, né? o famoso torque. E ela tem um nome, ela é denominada rotatória ou torque, porque toda a ação dessa força ela é aplicada no sentido de girar a haste rígida ou a haste óssea em torno do seu eixo. Então, quando ela forma um ângulo de 90 graus, significa que toda essa ação vetorial está impelida a movimentar a haste rígida ou a haste óssea do antebraço em torno do eixo do cotovelo. No caso desse exemplo, a ação vetorial de torque, ela possui uma direção vertical e sentido para baixo. Isso significa que ela tende a girar a haste óssea para baixo e para trás, né? Se ela continuar seguindo a sua ação, fatalmente o arco do antebraço será executado, né? O movimento de arco do antebraço será efetivado. Ela vai movimentar para baixo e para trás. E no próximo exemplo, a ação da força rotatória de torque já é contrária. Ela tende a movimentar o antebraço em torno do eixo do cotovelo em uma direção vertical para cima e também para trás, em torno do eixo, né? Sentir direção para cima, para trás, ok?
Então, existem essas duas distinções de ações vetoriais em cima de uma alavanca. Agora, vamos falar, para complementar a ideia, sobre a força resultante. A gente pode observar aqui que a força resultante ela não está nem para o lado da força rotatória, né, que é 90 graus, e nem para o lado da força translatória. Ela está no meio do caminho. Quando essa força se encontra em uma diagonal, ela é considerada, então, uma força resultante. Resultante do quê? Ela é a força resultante entre as duas ações, da força translatória com a rotatória. Se nós traçarmos aqui forças paralelas, você traça uma linha representando a ação de torque e outra linha representando a ação translatória, e se nós fecharmos o quadrado, teremos então a força resultante dessas duas forças, translatória e rotatória. Como ela está a 45 graus das duas forças, está bem no meio, né, representando a divisão exata dessas duas forças, essa força metade está para o componente rotatório e a outra metade está para o componente translatório. Isso significa que metade dessa força traciona a haste do antebraço em cima do cotovelo e a outra metade força a haste rígida do antebraço, a haste óssea, rotar em torno do eixo, em direção para baixo e para trás. Então, essa força resultante aqui, ela representa as duas outras forças que nós já apresentamos anteriormente, a translatória e a rotatória. E nesse próximo exemplo, também a força resultante, ela é resultante das duas forças que apresentamos, que seria a força rotatória e translatória. Só. A força rotatória, ela representa a força rotatória e a translatória, de uma forma subdividida. Então, essa força aqui, metade traciona a haste rígida do osso, a haste óssea, ela traciona a haste óssea do seu eixo, tentando separar, ao mesmo tempo que ela força uma movimentação dessa haste em torno do seu eixo em direção para cima e para frente. Ok? Então, aqui através desses dois exemplos, nós já denominamos as ações básicas das forças vetoriais, que são subdivididas em componentes translatórios e rotatórios.